Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Ageu 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 20 a 23. Ageu, capítulo 2, versículos 20 a 23. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este dia, por esta noite, por estarmos aqui, ó Pai, na tua casa. Viemos aqui para te louvar, te adorar, exaltar e bendizer ao Senhor. Obrigado por este culto de louvor e adoração ao teu nome, pelos atos litúrgicos que já realizamos, e pedimos, ó Pai, nesse instante em que estamos com a Tua palavra aberta, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ilumine com o Teu Santo Espírito, para que possamos entender a Tua palavra e especialmente praticá-la para a glória do Senhor. Aquieta, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que ouçamos a Tua voz, para que aprendamos de Ti, para que sejamos edificados, desafiados e consolados pela Tua santa palavra. Ó Senhor, cuida de nós, nós precisamos de Ti, da Tua ajuda, da Tua orientação, direção, instrução e iluminação. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, nessa noite, nós vamos encerrar as exposições neste pequeno livro do profeta Ageu. O texto de hoje é curtinho, são apenas 4 versículos, mas os irmãos vão perceber aí a preciosidade que esse texto tem, mensagens importantes e valiosas para o nosso coração. Hoje vamos encerrar as exposições neste livro. Como dissemos, apenas refrescando a memória dos irmãos, o livro é formado de 4 mensagens distintas e separadas. O livro do profeta Ageu tem 2 capítulos, mais 4 mensagens recebidas de forma distintas e separadas. O livro do profeta Ageu foi escrito num período aproximadamente de 3 meses. Em 3 meses, nesse período, o profeta Ageu recebeu as 4 mensagens, as 4 visões dadas pelo Senhor. Na primeira mensagem, nós falamos sobre o chamado de Deus à reflexão. Veja aí, capítulo 1, versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então, a pergunta do profeta Ageu é para levar o povo a uma reflexão sobre as prioridades que eles tinham na sua vida. Na segunda mensagem, nós falamos sobre o chamado de Deus ao trabalho. Veja aí, capítulo 2, versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos.
Então, na segunda mensagem, o chamado é para trabalhar. Na terceira e penúltima mensagem, nós falamos sobre o chamado de Deus à santidade. Capítulo 2, versículo 14. Veja aí, 2,14. Então, prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Observem que Ageu diz que tudo o que era feito, os sacrifícios oferecidos eram imundos. Portanto, o chamado do profeta, o chamado de Deus é a santidade, ou a santificação. E hoje nós vamos terminar mais um chamado, o chamado de Deus à aliança. O assunto agora do profeta Ageu, nessas mensagens curtas, porém distintas, ele já falou sobre reflexão, trabalho, santidade, e nesses 4 versículos ele vai falar sobre aliança, o chamado de Deus à aliança. Aliás, meus irmãos, aliança, esse é um tema caríssimo para nós. A Igreja Presbiteriana do Brasil é aliancista. Existe uma vertente chamada dispensacionalismo ou dispensacionalista e um outro viés chamado de aliancismo ou aliancista. A Igreja Presbiteriana é aliancista. Cremos no Deus do pacto, no Deus da aliança, no Deus que vai fazendo pactos, acordos, alianças e renovando-os ao longo da história, mudando os nomes, mudando os personagens, mudando os servos. E aqui, o personagem da vez que desfruta deste pacto, que desfruta desta aliança, é Zorobabel. O Deus do pacto, o Deus da aliança, vai falar ou tem uma mensagem importante para este homem chamado Zorobabel. Nome estranho, nome esquisito. Provavelmente você não colocaria o nome do seu filho de Zorobabel. Talvez você não o conheça muito bem, mas esse homem teve um papel importante na história do pacto, na história da redenção. Então, reflexão, trabalho, santidade, e a palavra-chave da nossa mensagem é aliança. O chamado de Deus à aliança. Como já foi dito, o profeta Ageu foi levantado num tempo pós-cativeiro babilônico. A mensagem e a ênfase de Ageu é que o povo que havia voltado do cativeiro deveria reconstruir o templo que estava em ruínas e também deveria reconstruir a cidade que havia sido queimada. Eles até recomeçaram a construção, mas pararam por forças maiores ou por prioridades equivocadas, como no capítulo 1, versículo 4, deixar as suas casas apaineladas, bonitas, organizadas, belas. Mas Deus chama esse homem e diz assim: agora, Zorobabel, eu tenho uma mensagem para você. O Deus do pacto, o Deus da aliança, quer falar com você, Zorobabel. E nesse texto, versículos 20 a 23, o Senhor vai fazer uma promessa bendita para este homem, este governador chamado Zorobabel. É interessante que nas profecias anteriores, as palavras e a mensagem eram coletivas, era para o povo, era para os líderes. Agora a mensagem é para uma pessoa, é para esse homem. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre este homem chamado Zorobabel. A profecia que até então era dirigida à nação, às pessoas, agora o foco de Deus é com este homem chamado Zorobabel. E é exatamente a partir do versículo 20 que nós vamos ver aí o chamado de Deus à aliança, ao pacto, que é um tema tão caríssimo nas Escrituras. Só para os irmãos terem uma ideia da importância do pacto, da importância da aliança, você vê, por exemplo, lá em Gênesis 12, versículos 1 a 3, Deus chega para um homem ainda chamado Abrão, dizendo: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei, de ti farei um grande povo, uma grande nação. É uma promessa feita em Gênesis 12, e todo o livro do Gênesis é para mostrar que Deus cumpre o seu pacto com o povo da aliança. Cumpre o pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José,
depois com os descendentes, com Moisés, com Josué, com os juízes, com os reis. E muitos reis governaram, 40 reis governaram, e agora Deus está dizendo, agora a minha palavra é com você. Governador Zorobabel. O chamado de Deus à aliança. E o texto pode ser dividido em duas partes, para que nós entendamos melhor este chamado. Duas partes. A primeira é o autor da promessa, o autor do chamado. Quem é que está chamando? Quem é que está chamando Zorobabel? É o que o texto vai nos ensinar aí, versículos 20 a 22. O autor do chamado, versículos 20 a 22. Volte os seus olhos para o texto, versículo 20. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Portanto, nos versículos 20 a 22, o que nós temos aqui, uma descrição um pouco detalhada sobre o autor do chamado. Quem é este? E a descrição desse Senhor é que ele é o Senhor dos exércitos. O Deus poderoso, na língua original, Yahvé Tsevaot. O Deus, o Senhor dos exércitos, é o autor não apenas do pacto, mas é o autor também do chamado. E algumas coisas interessantes são ditas a respeito deste autor. No versículo 20 diz que a palavra do Senhor veio pela segunda vez ao profeta Ageu. Interessante que são quatro profecias, como eu falei, e a terceira e a quarta vieram ao mesmo tempo, no mesmo dia. Veja só, a terceira profecia, lá no capítulo 2, versículo 10, olha que interessante. A terceira e a quarta vieram simultaneamente, paralelamente. 2:10 diz assim: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Agora repare 2:20. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês nono, conforme o capítulo 2, versículo 10, dizendo: No mesmo dia, Deus mostrou duas visões ou duas profecias para Ageu. Na terceira, a ênfase é: sejam santos, santifiquem-se. E na quarta é aliança. Zorobabel recebe uma mensagem de forma particular. Ele é o governador, ele é a autoridade política daquela região. Seus ancestrais, um pouco antes, seus ancestrais haviam sido reis da dinastia de Davi. E veja que Zorobabel é descendente de Davi. É por isso que Deus diz assim: olha, o autor do pacto, o autor do chamado está se manifestando, se apresentando, dando a sua identidade e mostrando quem ele é. Zorobabel, eu sou o Deus do teu pai, Salatiel, e sou o Deus do teu avô, do teu bisavô, que os seus ancestrais foram reis. Não havia mais rei em Israel da dinastia de Davi. Nenhum rei havia mais. O que nós temos ainda é um governador da cidade de Judá. Mas ele tem o sangue de Davi, ele é da linhagem de Davi. A gente lê o texto às vezes e não percebe, mas lá em 2 Samuel capítulo 7, o profeta Natã se apresenta para ele, para Davi. Davi conversa com ele e Davi diz assim: eu tive uma ideia, Natã, de construir uma casa, um templo para Deus. O que você acha? Natã não tem dúvidas e diz assim: eu acho que você está certo, eu acho que você deve construir. Mas Deus não permite que Davi construa o templo, porque as suas mãos estavam manchadas de sangue. Mas lá em 2 Samuel 7, Deus aproveita o ensejo, a ocasião, para estabelecer uma aliança com a dinastia davídica.
Segundo Samuel 7, muito tempo passou, anos se passaram, Deus disse, se vocês me obedecerem, sempre haverá um sucessor, sempre haverá rei em Israel, em Judá, mas não tem mais rei, e portanto a dinastia está por um fio, só tem um governador, Zorobabel. E Deus está dizendo, eu preciso me apresentar a você, Zorobabel, preciso dizer quem eu sou, quais as minhas credenciais. Zorobabel, governador de Judá, farei abalar os reinos da terra, vou destruir os reinos, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. E veja, esse Yahvé Tsevaot, o Senhor dos exércitos, essa profecia tem um duplo cumprimento. Ela se cumpre nos dias de Zorobabel e se cumprirá também nos finais dos tempos. Essa profecia é tão impressionante no versículo 22, aliás o 21, farei abalar o céu e a terra, ele tem dois cumprimentos. Naqueles dias, Deus ia agir, mostrar o seu poder, a sua grandeza e a sua identidade, mas, fazendo abalar o céu e a terra, mas também, por ocasião da segunda vinda de Jesus, ele também fará abalar os céus e a terra. O Deus que já abalou os céus e a terra uma vez, nos dias de Zorobabel, vocês acham que ele não vai fazer a mesma coisa? Vai. Zorobabel, então eu preciso apresentar as minhas credenciais para você e dizer quem eu sou. O meu poder, a minha glória, a minha fama, a minha soberania, eu vou destruir. E ele já havia dito no capítulo 2, veja aí, capítulo 2, versículo 6. 2, 6 e 7 diz assim: pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. No versículo 22, Deus diz que vai derribar os reinos, vai manifestar a sua glória, o seu poder. Sabe por quê, irmãos? Deus está dizendo, eu tenho o controle absoluto sobre os reinos da terra. Deus é soberano, o Senhor cuida de todas as coisas. Ele está, portanto, dizendo, deixando isso claro para Zorobabel, os reinos da terra não estão à deriva. Irmãos, quem manda no mundo não é Donald Trump. Quem manda no mundo não é o chinês lá, o Xi Jinping. Não é o Ayatollah Ali Khamenei, líder da revolução, um dos líderes da revolução islâmica em 1979 no Irã. Quem manda no mundo não é aquele norte-coreano Kim Jong-un. Quem manda no mundo não é Vladimir Putin, no poder desde 1999. Quem manda no mundo é Deus. Ele é Senhor. E ele diz, Zorobabel, eu vou abalar os reinos, vou destruí-los, os carros, os cavaleiros, haverá uma grande destruição, um pela espada do outro. Espada é um instrumento de punição, de disciplina, de morte. Paulo pega a figura da espada em Romanos 13 para dizer, olha, temam a autoridade, porque a espada está na mão dela. Se você fizer o bem, não há o que temer, e se você fizer o mal, você vai ser disciplinado. Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Zorobabel, não esqueçam, eu estou chamando você para a aliança e você precisa entender quem eu sou. Lá em Daniel, no capítulo 2, versículo 21, Daniel estava interpretando o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, mas ele disse que não lembra, ele não conta para os seus súditos que sonho era esse. As pessoas, os sábios, precisam adivinhar qual era o sonho, lembra disso? O sonho da grande estátua, Daniel capítulo 2. Daniel vai para sua casa, chama os seus amigos, vai para o quarto orar para descobrir qual era o sonho que o rei teve e qual é o significado da imagem lá de Daniel no capítulo 2, até que Deus revela para Daniel. E lá em Daniel 2:21 é dito, é ele quem muda o tempo e as estações, é ele quem remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E aí ele louva a Deus, e é interessante, Nabucodonosor, lá no capítulo 2, é o homem mais poderoso da terra.
E no final do capítulo 2, por volta do versículo 49, 50, alguma coisa assim, Daniel conta o sonho e Nabucodonosor está de joelhos diante de Daniel. É uma coisa impensável. Sabe por quê? Porque Daniel está dizendo, ó rei, Deus é Senhor, os reinos, os governos, as nações, tudo está nas suas mãos. É Deus preparando o coração de Zorobabel para fazer o que vai fazer. Agora vamos ver o seu filho Jesus Cristo, que também é rei, que também tem o governo poderoso, soberano sobre todas as coisas. João 18, Jesus estava diante de Pilatos, sendo interrogado por ele. Pilatos já havia percebido que Jesus era inocente, mas a pressão era muito grande, até que a conversa vai se desenvolvendo, e Pilatos pergunta, você é rei? Você é rei? E observem que tem horas que Jesus não responde nada, tem horas que ele fica calado. As pessoas até ficavam impressionadas pelo fato dele não responder, mas tem horas que não dá para ficar calado, você tem que falar. E lá em João 18, 36, Jesus responde, você é rei? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. O meu reino não é desse mundo, não é daqui, mas ele é rei. Percebe? Yahvé Tsevaot, o Senhor dos exércitos é rei, e o Senhor Jesus Cristo também o é. O meu reino não é deste mundo. Portanto, nesse chamado de Deus à aliança, é preciso deixar claro, quem é que está chamando? É o Deus poderoso, que cuida de todas as nações, e o povo sabia, por exemplo, na época de Zorobabel, tinha um homem chamado Ciro, o homem mais poderoso da terra, no Império Medo-Persa. E lá em Isaías 45, lembra do Ciro? Ciro é chamado lá de meu servo, meu pastor, meu ungido. Só tem um detalhe, Ciro não sabe. Ciro não conhece a Deus. Ainda a despeito de Ciro, o homem mais poderoso da terra, não saber quem Deus é, Deus diz, ele é meu servo, meu ungido, meu pastor. Zorobabel, as minhas credenciais estão apresentadas. Você e eu precisamos crer e reconhecer nesse Deus. O Deus de Zorobabel, que apresenta suas credenciais, é o seu Deus. É o meu Deus. É o nosso Deus. Ele cuida de nós. Ele nos sustenta. Diz a Escritura que até os fios de cabelo da cabeça estão contados. E eu disse na quarta-feira para quem estava aqui no estudo bíblico, há uma estimativa de que nós temos cerca de 120 mil fios de cabelo na cabeça. Os normais. Porque lá fora você vai, pastor, e quem é careca? Quem é careca não tem nenhum. Estou falando da média. Estou falando da estimativa normal. 120 mil fios de cabelo. E Deus diz que todos eles estão contados. Tem gente que tem mais de 120 mil. O meu talvez esteja na média, mas ele está embranquecendo. Aliás, eu vi um vídeo meu aqui na igreja de 2 anos atrás. Estava preto o cabelo. Deus é soberano, Zorobabel. Eu preciso identificar e mostrar isso para você. Vá em frente. Não tem mais rei, mas tem um governador. Você é da dinastia de Davi. Vá em frente, Zorobabel. Agora é com você. Segunda lição. Para entendermos o chamado de Deus à aliança. Primeiro, o autor do chamado. E agora o receptor do chamado. Agora Deus vai falar sobre Zorobabel. E aqui eu queria apresentá-lo de forma mais detalhada. Quem é Zorobabel? Veja aí, é o versículo 23. E com ele nós encerramos. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, agora Deus está dizendo assim, eu já falei de mim, agora eu vou falar de você. O receptor
do chamado. O que eu tenho preparado para você, Zorobabel, e o que eu fiz e ainda farei com você, Zorobabel. Essa expressão Senhor dos Exércitos, ela aparece, eu contei, se eu não estiver errado aqui, ela aparece 13 vezes no texto. 13, nos 2 capítulos. Eu sou o Senhor dos Exércitos, em 2 capítulos, aparece 13 vezes. 13. É mostrando claramente que Deus pode, que Deus é soberano, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, e o receptor do chamado precisava entender isso. Zorobabel, ele é filho de Salatiel. Aí você diz assim, mas eu não sei nem quem é o Zorobabel e também não sei quem é o Salatiel. Salatiel era o pai dele. Veja, o nome Zorobabel significa, curioso o significado, Zorobabel significa semente da Babilônia. É o significado. Semente da Babilônia ou aquele que foi semeado na Babilônia. Isso diz muita coisa, muita coisa. Semente da Babilônia significa que ele nasceu fora de Israel. Semente da Babilônia, ou aquele que é semeado na Babilônia, significa que ele nasceu fora do terreno sagrado de Jerusalém. Ele tem que ouvir a história de que seu avô, seu bisavô, seus ancestrais foram reis da dinastia de Davi. Mas ele é semente da Babilônia. Ele nasceu na terra de Nabucodonosor. Ele nasceu na terra de um homem megalomaníaco, que, sem saber o sonho, Daniel 2, obriga as pessoas a adivinhar o sonho e a interpretar o sonho. Semente da Babilônia. Eu acho que o Zorobabel não gostava do nome dele. Provavelmente. Porque, se você ler, por exemplo, o Salmo 137, o Salmo 137 diz que às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, mas eles falam assim, não, o jogador de futebol pendura a chuteira, os israelitas penduraram as harpas. Como é que a gente vai cantar? Como que a gente vai louvar na terra da Babilônia? E Zorobabel tem que carregar consigo mesmo semente da Babilônia. Babilônia é símbolo de prostituição, disciplina, coisa ruim. Babilônia não é nada bom. Foi para a Babilônia que eles foram por causa dos pecados da nação. E o pai dele escolhe semente da Babilônia. Outra coisa que é dita sobre Zorobabel, ele é chamado de servo no versículo 23, servo meu. A ideia de servo é para mostrar, eu estou restaurando o reino davídico. Eu já tive 40 reis, 20 no sul, 20 no norte, a dinastia vem de Davi, permanece fiel, e todos eles são chamados de servos. E Zorobabel recebe o mesmo título. Ele é servo do Senhor. Assim como Davi o foi e outros também o foram no Antigo Testamento. Aliás, é muito interessante, irmãos, essa palavra servo. Tem gente que diz assim, está conosco nessa noite um grande servo do Senhor. Não, ou ele é grande, ou ele é servo. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Lembra da filosofia? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Porque não dá para ser servo grande, só dá para ser servo. E Deus diz assim, olha Zorobabel, você é meu servo. Como Davi foi, como seus avós foram, como Ciro foi, como Nabucodonosor foi, como Josué aqui é, e você é meu servo. Irmãos, os dois principais personagens do Antigo Testamento, os mais conhecidos, os mais aclamados, os que receberam maior visibilidade, Moisés e Davi. Eles passaram a vida inteira, fizeram o que fizeram, e o maior título que eles receberam foi o título de servo.
Quando Deus vai falar de Moisés para alguém, ele diz assim: façam conforme Moisés, meu servo. Façam conforme Davi, meu servo. Está ótimo, é o melhor título que você pode receber. Meu servo. É claro que a gente não gosta muito. A gente preferiria um outro título. E ainda, se nós não fizermos o nosso papel direitinho, Jesus diz que nós ainda seremos servos inúteis. É melhor ser um servo útil. É melhor fazer a vontade de Deus como servo. Agora um detalhe. Outra palavrinha mágica aqui, mágica não, chave. Anel. Anel de selar. Anel de selar. Muito interessante isso daqui. Os reis antigamente faziam isso, os reis colocavam o seu nome nos documentos oficiais, era uma forma de selar os documentos, e Deus diz assim: eu vou dar um anel para você, Zorobabel, mostrando a autoridade, mostrando que Deus estava com ele, a missão era com ele agora. Vocês se lembram, por exemplo, lá em Daniel, no capítulo 6, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, antes dele ser jogado, precisa ter um documento. E o documento de que chancela é o anel do rei. A ordem foi dada, o anel de selar foi cravado lá, e era uma lei, segundo os medos e dos persas, que não se poderia revogar. E Deus diz assim: eu vou dar um anel para você. Lembra do filho pródigo? Quando volta, fez o que fez, voltou detonado, arrebentado. Quando ele volta, o pai dele dá um anel para ele. Você é meu servo. Vou dar um anel. Outra coisa sobre o Zorobabel, que é dito no final: porque eu te escolhi. Essa daqui provavelmente é a melhor. Zorobabel foi escolhido por Deus. Irmãos, aqui é uma doutrina caríssima para nós também, a doutrina da eleição. Fomos chamados, escolhidos, antes da fundação do mundo, segundo Efésios 1, para sermos santos e irrepreensíveis, vivermos essa irrepreensibilidade, fazermos a vontade de Deus. Fomos escolhidos. Jesus disse com todas as letras essa questão. João 15 é aquele texto que Jesus estava falando: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Lá em João 15, versículo 16, ele solta essa preciosidade para falar sobre a escolha. João 15, 16, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Deus diz em Ageu 2 que foi ele quem escolheu Zorobabel. E Jesus diz em João 15 que foi ele quem nos escolheu. A escolha é soberana, a escolha parte de Deus, nós não escolheríamos Deus. Efésios 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não escolheriam. Então olha quanta coisa preciosa, falando sobre o receptor do chamado. Vimos sobre quem chamou Deus e agora sobre Zorobabel. E aí tem um detalhe, acaba o texto, não tem mais nenhuma informação, parece que o Zorobabel sumiu da história. Cadê o Zorobabel? Porque o próximo livro aqui, a próxima informação que você tem, é um nome em caixa alta aí chamado Zacarias. Mudou o profeta, mudou a profecia. O que foi que aconteceu com Zorobabel? O tempo vai passar, séculos vão passar, mais precisamente 400 anos se passaram, e depois de 400 anos, nós vamos ouvir falar sobre Zorobabel, semente da Babilônia. Onde está isso? Você começa a ler, muda o livro, muda o profeta, e você pergunta: o que teria acontecido com Zorobabel diante desse chamado ao pacto, à aliança? Eu queria que você fosse para Mateus 1 comigo, por favor. E nós vamos descobrir o que foi que aconteceu com Zorobabel. 400 anos depois de Deus dizer isso. Mateus 1, versículos 12 a 16, você já leu esse texto, mas talvez você não tenha lembrado do Zorobabel. 400 anos depois, Mateus 1, 12. Depois do exílio na Babilônia,
Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel, olha aí, perceberam? Ele apareceu aí? E Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Perceberam? 400 anos depois, a gente continua fazendo, muda o foco, muda a leitura, e no versículo 12 diz assim, Salatiel zerou a Zorobabel, e depois fala do filho, do neto, do bisneto, e vai, até dizer assim, olha, nasceu Jesus. O chamado de Deus à aliança. Deus tem um pacto, Deus tem uma aliança, e Ele não se esquece dos seus. Nós podemos nos esquecer, 4 séculos se passaram, certamente esqueceríamos, mas Deus não esqueceu. Zorobabel é um instrumento de Deus para trazer o Messias ao mundo. Agora é com você, Zorobabel, semente da Babilônia. Esse é o nosso Deus. E aqui, irmãos, nós precisamos agradecer, porque o que Deus fez com Zorobabel, Ele fez com você. A escolha divina para Zorobabel um dia atingiu você também. E eu também. Eu já disse aqui e repito, porque Deus me escolheu. Eu não entendo. Porque Deus escolheu você. Porque Deus colocou os olhos em mim e me escolheu. Não é porque eu mereço. Não é porque eu tenho predicados. Não é. É pura graça. Ah, mas o Senhor é o pastor. E nada me faltará. Não importa que seja pastor, não importa que seja presbítero, diácono. Ninguém merecia. E Deus diz assim, Zorobabel, eu te escolhi, você. Olha que bênção, irmãos, nós somos chamados de filhos de Deus. Nós estamos no pacto, estamos na aliança, e louvado seja Deus. As coisas ruins podem acontecer, os problemas podem surgir, mas você pode ficar sossegado e tranquilo, porque aquilo que Jesus falou continua de pé. Mateus 28, a grande comissão, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está com você. Jesus está aqui. Nós cremos no Deus do pacto, no Deus que levantou Zorobabel para 400 anos depois trazer ao mundo a pessoa mais importante, Jesus Cristo, razão da nossa vida, razão da nossa existência. A aliança permanece. Deus continua chamando homens e mulheres. Esses homens e mulheres sofrem, eles são atacados, como vimos aqui, alguns morrem, o avião cai, a gente choca, mas o Deus do pacto continua agindo, trabalhando, Ele é soberano, nós somos responsáveis, e o seu pacto continua inalterado. Primeiro, 2 lições rapidinhas para nós aqui. Primeira, reconheça quem é o seu Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Segunda, agradeça a Deus pela eleição, pela sua escolha. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Na teologia nós dizemos que o Pai decretou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou essas verdades benditas e gloriosas na nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida e que você e eu não nos esqueçamos de que estamos no pacto, o chamado de Deus à aliança. Que Deus nos abençoe.